O nosso próximo orador é o João Pinheiranda, é um historiador de arte, crítico de arte e comissário. Foi diretor artístico do Museu de Arte Contemporânea de Elvas, tem um longo percurso e uma intensa atividade no campo artístico desde os anos 80 até à atualidade e é também curador de arte na Fundação EDP. Em tempos, apresentava-se como crítico de arte, talvez por achar que isso lhe dizia muito respeito. As palavras são dele, não minhas. Hoje gosta mais de ser conhecido como um historiador de arte e vem falar-nos sobre a arte no espaço público e a sua experiência muito particular em Vila Nova da Barquinha. Obrigado, João. Peço desculpa que talvez tenhamos começado atrasados por minha culpa e agora parece que também há aqui qualquer coisa que não está a funcionar bem. Eu pedi à minha filha para me fazer um PowerPoint e eu tinha as imagens, deitei fora o PowerPoint e trouxe as imagens soltas. Portanto, faço parte daquela zona dos info-excluídos. Confirmei isso agora. E, portanto, vocês vão ver umas imagens muito pequenas que eu não pretendo que sejam ilustrativas, eu pretendia passá-las em fundo e de vez em quando poderia eventualmente parar para vos dar algumas indicações. Já está parado agora, não é? Pronto. Eu, de qualquer maneira, tenho que fazer também uma introdução histórica. Não há ao aparecimento da arte pública, nem àquela passagem que a Gabriela falou muito bem e já me resolveu esse problema, entre a arte comemorativa e este tipo de coisas que nós fazemos agora, mas até pode ser um bocadinho de experiência pessoal. Eu, sem saber ainda muito bem o que estava a fazer, em 1987, fiz uma exposição, fiz uma intervenção de arte pública mais avançada talvez até do que agora aconteceu na Barquinha. Foi quando, no Festival de Sagres, houve 2 festivais de Sagres, de música, e de Sagres em Sagres, não é da cerveja Sagres. Ainda não havia essas ligações tão fortes entre as marcas e os festivais. E fizemos o organizador veio ter comigo para perguntar se não seria engraçado pôr na Fortaleza de Sagres uma série de esculturas. E eu, pensando no gigantismo de Sagres, convidei alguns artistas que tiveram uma relação intensíssima com a Câmara de Vila do Bispo e que até aprenderam coisas fundamentais nessa altura. Esses artistas, um deles foi o Rui Chaves, que aprendeu a soldar com o soldador da Câmara e a partir daí fez o que nós sabemos, inclusive no Jardim da Sereia, em Coimbra. Tenho a impressão que, aliás, se estragou agora uma peça dele, acho que caiu, presa nas árvores e caiu. A Fernanda Fragateiro, que fez uma intervenção crítica no sentido em que reconstituiu uma muralha que era falsa, que era uma muralha que tinha sido lá posta, que eu sempre pensava que era verdadeira, só percebi nessa altura com a investigação dela, que era uma muralha que era para fingir que era uma coisa do Estado Novo, para fingir que era a muralha que lá estava antes da construção filipina, que é aquela que resiste, e que era uma muralha ameada, e ela fez em madeira, absolutamente frágil a sequência disso, e o Xana, que era um artista local no sentido em que vivia lá, e que pôs uns painéis enormes nas muralhas, com 10 metros de comprimento, umas pinturas, uns alvos, onde dizia Rio do Ouro, Marfim, escravos, etc. Tinha uma relação. Portanto, foi uma coisa muito engraçada, muito participada pelo público, assim como a seguinte, onde, além de uma peça do Joaquim Bravo, que ele tinha em projeto desde os anos 60 e nunca tinha construído, isto liga-se a uma mania que eu tenho, que vocês vão perceber agora, houve o Manuel João Vieira, fez uns painéis idênticos aos do Xana, eles, aliás, eram do mesmo grupo homeostético, e a intervenção foi de destruição, um bocadinho antes da Cristina Mateus ter visto queimada a sua obra em Beja, nos anos 90, o elefante Dom Henrique, que era o que o Manuel João Vieira, que faz vários trocadilhos na música e na pintura, tinha construído, era um grande infante Dom Henrique, com uma grande tromba, foi rasgado e, portanto, de noite, não se sabe bem por quem, porque era, de facto, historicamente ofensivo no local, onde persistia aquela memória de um respeito pelo Império e pelo que
pela inventada Escola de Sagres, que não foi ali, ou que a existir não foi ali. Bom, feito este bocadinho do passado, eu queria chamar aqui a atenção para que antes disto que eu orientei, ou comissariei, como quiserem, na Barquinha, temos que pensar que o Alberto Carneiro, há 20 e tal anos, ou quase 30 anos, em Santo Tirso, e depois com uma extensão a Carrazeda de Anciães, que eu não conheço, Santo Tirso conheço, e até mais ou menos recentemente, foi, em articulação com os sucessivos poderes camarários, foi construindo um museu, se quisermos, de ar livre e de esculturas que foram sendo colocadas no espaço público, um espaço muito vasto, que é o espaço do município, e não apenas de um parque. Suponho que sem as preocupações que a Gabriela desenvolveu aqui, que são mais interessantes em termos de relacionamento imediato com o público. E algumas coisas que aconteceram em Santo Tirso ou na Barquinha não aconteceram, mas eu sei que aconteceram recentemente em Rezende, que é o desentendimento das pessoas relativamente àquilo que está a ser construído. Que em Rezende houve, já depois da Barquinha, um esforço muito grande de intervenção no espaço público a partir de um convite ou de uma articulação com a Câmara Municipal e suponho com a Faculdade do Porto, de Belas Artes, porque o Delfim era um dos comissários e o outro comissário era a Laura Castro. Desculpem, é Paredes, eu estava a dizer Rezende, peço desculpa. E não houve um trabalho suficiente ou um empenhamento dos poderes políticos, aquele triângulo é evidentemente muito importante, para que o projeto avançasse e fosse entendido pela população. E então contaram-me situações, até artistas, não é? De estarem a montar a peça e estarem a ser insultados pelas pessoas que diziam estou aqui a gastar o nosso dinheiro e entendendo, aliás, que o dinheiro era europeu, provavelmente, e não podia ser gasto noutra coisa. Não entendendo isso. O processo de Vila Nova da Barquinha veio-me parar às mãos por iniciativa política clara do Presidente da Câmara, porque tinha interesse em concorrer aos fundos do CREN e tinha um parque que já tinha sido premiado em termos de arquitetura paisagística, um parque que recuperava os nateiros, que eram as zonas de inundação habitual do Tejo nos tempos das inundações regulares, desejava pôr esculturas nesse parque. Ele chegou a nós e aqui é um caso que às vezes é muito perigoso, chegou para pedir dinheiro e bênção, com uma lista de artistas. Uma lista muito pouco credível, não é? E eu agora estava a dizer que estava a falar como crítico, não é? Quando eu vi a lista, disse, mas não pode ser, estes artistas não existem, porque fazem coisas sem sentido nenhum, são às vezes expressões meramente quase artesanais do que se poderá chamar arte contemporânea, o que seja, mas não fazem sentido, e ficaram mais ou menos todos iluminados, exceto dois que tinham capacidade para poder ser entendidos como, ou por mim, pelo menos, como representativos. E eu acho que a Câmara entendeu muito bem qual poderia ser o objetivo. A ideia foi tentar criar uma espécie de museu ao ar livre, reunindo 10, mas são 11, nomes da escultura contemporânea e dos anos 60 até à atualidade, fazer uma espécie de catálogo, não é? Não há aqui uma intervenção de crítico, há uma intervenção aí, já outra vez, um bocado de historiador. Os historiadores também fazem escolhas e, portanto, também podiam dizer que os outros não eram importantes. Sim, então, os historiadores são críticos, não é? Que era tentar criar uma situação de ilustração, de facto. Não é o processo
intenso e próximo das comunidades, que está agora a começar a ser feito, talvez a posteriori, de que a Gabriela vos falou ou nos falou. É um bocadinho uma marca impositiva. São estes, ficam aqui, o trabalho é feito com os artistas. No entanto, eu tenho a impressão assim, os artistas foram lá muitas vezes, falaram, viram o espaço e pensaram as peças para o sítio onde elas estavam a ser feitas. Não as pensaram-nos do ponto de vista evidentemente, de uma arte que não era, ou de uns objetos artísticos que não eram objetos comemorativos. A maior parte deles pensou-se assim. São objetos, aliás, que permitem, em quase todos eles, uma intervenção do público. Porque alguns dos artistas, como a Fernanda Fragateiro ou a Ângela Ferreira, trabalham sempre nesse sentido. Não é? E a peça da Fernanda Fragateiro pensou-se como um banco para as pessoas se sentarem, mas é um banco escultura. A da Ângela Ferreira, pegando num pivô de rega que há nos campos em redor, ela olhava e via aqueles a regar o milho, ou o que fosse, uma cultura qualquer, ela fez baloiços nesse pivô de rega. Aliás, ela faz muitos trabalhos com esse tipo de lógica. Ou a Cristina Ataíde, que criou uma grande estrutura que as crianças trepam como trepam aquelas aranhas normais, vulgares, não é? Portanto, houve um interesse em criar nesse parque que teve... Os números são difíceis de avaliar na medida em que o parque é completamente aberto. Uma das coisas mais extraordinárias também que aconteceu é que esse parque é completamente aberto. Vai fazer um ano que está em funcionamento, foi em junho ou julho que abriu, em julho, e não teve um caso de vandalismo. Nenhuma escultura em pedra, que existem algumas, ou em cimento, foi grafitada e nada foi roubado, ou partido, ou estragado. Não é? O que se estragou foram os aros das anilhas que prendem os baloiços da Ângela, de tanto os miúdos andarem de baloiço. E, portanto, foi preciso reforçá-los nesse sentido. E umas coisas do Xana, porque como são em plástico, vão-se partindo e é preciso substituí-las, que os miúdos saltam muito lá em cima. Mas é por uso e não por abuso, nem por destruição. Ou seja, apesar de não ter havido aquele trabalho muito intenso, quer dizer, terá havido um trabalho político por parte do município, mas não houve um trabalho junto às comunidades. Também isso não é bem verdade. Há 20 anos que há um ateliê de arte levado a cabo por um funcionário da Câmara, que é artista mais ou menos amador, mas que é uma pessoa que é uma alma daquilo e que fez a produção do parque, e que há 20 anos que tem um ateliê de pintura e de escultura e de fotografia e portanto, digamos que o meio estava mais ou menos sensibilizado para poder ali acontecer qualquer coisa. Por outro lado, isto de facto foi a posteriori, foi estabelecido um acordo com a escola em Tomar, com o Instituto Politécnico de Tomar, e há, desde janeiro, cursos de fotografia, de teatro, de artes plásticas e portanto, que têm o seu curso normal, mas também interagem com o parque em termos de trabalhos com as coisas que já estão feitas. Não é? E agora há um projeto de continuar. No entanto, o apoio que a Fundação EDP deu a isto, além do meu trabalho ou da minha curadoria, ou seja, foi pagar uma escultura, portanto, por isso é que não são 10, são 11, e essa que escolhemos pagar, porque não podíamos diluir por questões orçamentais e de auditoria das contas e tal, tivemos que pagar uma especificamente. Pagámos a do Alberto Carneiro, porque era aquela que seria menos... Não íamos pagar, era o que não era igual, era o que estava acima e que era o decano e é uma das mais bonitas e uma das peças mais interessantes, recentes dele, públicas, enfim, para além da exposição que ele tem em Serralves, que eu vos aconselho a ver, que é uma prova de força muito, muito interessante. No entanto, no meu processo, ou no processo da Fundação EDP, este parque surge sem lógica interna, na medida em que fomos convidados e fizemos. Não há barragens ali, não há nenhum interesse específico da EDP na zona. Onde há, e é um projeto autónomo, é aquilo que, por iniciativa
do presidente executivo António Mexia, se chama Arte e Arquitetura em Barragens, da quais há 2 exemplos construídos, e vai haver mais, que é, por um lado, nas novas barragens, convidar arquitetos de renome, principalmente prémios Pritzker, para fazerem a estação de controle, o edifício de controle, e isso já está, como sabem, tem sido toda aquela polémica do TUA, não é o CISA, o Eduardo Souto Moura, para fazer, e que resolveu muito bem o trabalho, e ele associar-se-á com o José Pedro Croft, que vai trabalhar com ele para a escultura que irá fazer, e o Álvaro Siza, que vai fazer uma outra, e que ainda não se sabe bem com que arquiteto ou com que escultor ele irá trabalhar. As que estão construídas foi a grande polémica do Cabrita Reis em Bem Posta, que hoje já não é polémica, e a do Calapés, que não ficou uma polémica porque é interior, não é? É na sala de comando, mas é uma peça extraordinária, e isto é tudo para fazer uma coisa integrada com uma espécie de roteiros de barragens que têm arte incorporada, o entendimento de que os arquitetos nos anos 50, quando fizeram exatamente a Bem Posta e o Picote e todas as barragens do sistema do Douro e do Tâmega e tal, fizeram arquitetura moderna como não se conseguia fazer em mais lado nenhum em Portugal metropolitano, era preciso ir para as colónias para fazer arquitetura com liberdade de espaço e de criatividade, porque o litoral e as cidades dominadas pelo poder político faziam neo-joanino, ou faziam arquitetura do Estado Novo, enfim, simplificando, e eles ali fizeram uma arquitetura moderna absolutamente extraordinária. Portanto, é potenciar estas coisas todas e criar uma espécie de roteiro de arte e arquitetura. Há um artista que está já a trabalhar agora no Alqueva, que é o João Louro, e a peça vai ser inaugurada para o ano. O Alqueva teve um reforço de potência, nem sequer pertence à EDP. A EDP tem uma concessão de 10 anos ou coisa assim. Aliás, foi engraçado estar no Conselho de Administração a ver todos os engenheiros a dizerem como é que nós vamos gastar dinheiro numa coisa que daqui a 10 anos já não é nossa, e o Mexia dizer, o doutor António Mexia dizer, o que é que isso interessa? Isto não é para nós, é para o país e tal. Portanto, fez assim uma coisa entre político e administrador com sentido de visão. Os outros estavam todos a pensar só que aquilo é 0, não sei quê % do dinheiro que custa uma barragem. Portanto, estes investimentos, em termos globais do que a EDP gasta, não significam coisa. A compensação da biodiversidade e das coisas sociais é muito maior. O menor é para a questão artística. Bom, também vamos ter um trabalho que, assim, vai ser levado a cabo de uma maneira diferente, e depois eu tenho que falar mais aproximadamente com a Gabriela sobre este assunto, mas já estava a ser pensado de maneira diferente, que vai ser no Alqueva, mas com a Aldeia da Luz ou com o Museu da Luz. E aí há problemas muito intensos de relacionamento com a população, que é uma população que está desenraizada e que não gosta do sítio onde vive e que se dá muito mal com a EDIA e tal. Mas, no entanto, a atual direção da EDIA, o atual presidente da EDIA, dá um grande apoio ao museu, coisa que não acontecia anteriormente, e ao parque. Eles têm um parque de biodiversidade onde vai até ser em Barrancos, ou uma coisa assim, onde vai agora ser introduzido o lince proximamente, e, portanto, é essas duas coisas, e eles dão muita atenção agora a isso, e o trabalho tem que ser feito de uma maneira muito diferente, aliás, porque o Museu da Luz está a desenvolver, ou vamos desenvolver residências, já está a trabalhar com a Universidade de Évora nesse sentido, e vai haver já, estes meses próximos, a Maria do Mar Fazenda vai fazer uma curadoria lá de umas residências com a população. Mas é uma população muito difícil, que vive muito mal com o sítio onde está e que se está permanentemente a queixar de tudo, do município, da EDIA, de tudo e mais uma coisa.
eu vou-vos passar o parque num momento recente e pouco habitual, esperemos. No entanto, ele está preparado para resistir a isso. Esse lençolzinho de água que vem aqui embaixo é canalizada, é um braço do rio que entra dentro da... A água é captada no rio, aí há um desvio e há um outeiro que protege o rio. Aqui, ao fundo vem areia, que em tempos tinha água, não é? E estamos aqui neste período de inundações que houve recentemente. E a areia mantém-se lá, não é? No entanto, houve uma inundação. Bem, desculpe, estão a ver? O parque ficou inundado. Aliás, no ano inicial, logo que ele foi inaugurado, há 5 anos, ainda sem esculturas, teve a primeira inundação. E as esculturas foram pensadas, as sapatas das esculturas e tudo foram pensadas para isso. Então, há ali uma casinha, que parece uma casinha portuguesa, branca, e que é a escultura do Xana, que é feita em caixotes de fruta. Para aumentar, eu não percebo nada disto. Eu acho que não... Pois não, é isso. Eles mandaram-me de lá estas imagens e eu achei que fica pior, não é? Mas fica melhor ao mesmo tempo. Pronto, isto é a peça da Joana Vasconcelos refletida na água. Pronto, estão a ver. Esta peça também é muito frágil, porque esta é a peça da Fernanda Fragateiro, o tal banco em cimento. A peça do Alberto Carneiro, completamente. Isto parece uma pintura do Sisley, assim, uma pintura impressionista. Esta já não tanto. São esteios, não é? Da vinha, do vinho verde, com umas hastezinhas no topo. É assim. Bem, agora vêm fotografias oficiais de um fotógrafo que fez as fotografias, o Rui Chaves. A peça do... Isto pode-se entrar lá dentro e andar e fazer uma casinha lá dentro. A peça do Xana, a peça do Zulmiro, que é a mais tradicional de todas, talvez. Mas é bonita. A peça do Croft, com os espelhos que multiplicam as árvores. Outra vez a peça da Fernanda Fragateiro. Isto é tudo em noites de luar. A peça do Cabrita Reis, onde já se trepa por ali acima para fazer a peça da Cristina Ataíde, que também é muito utilizada. O Carlos Nogueira também fez uma peça inacessível, é uma casa que guarda uma árvore lá dentro. Este é o Baloiço da Ângela Ferreira. Outra vez a peça dos Chaves com má qualidade. Agora entramos de outra vez na má qualidade. E não, estou a acabar. Isto é só para verem durante o dia. Pronto, já voltamos. Agora, se quiser, isto vai continuar, não sei. Portanto, para concluir, esta experiência foi uma experiência que resultou muito bem, porque aqueles fatores, apesar de talvez, era como se o fator do público já estivesse ganho, e tendo nós ganho o fator, o tal na triangulação, o poder político e os artistas. E eu acho que todas as peças foram feitas... eu não quero dizer que se tenha saltado por cima daquela etapa fundamental do diálogo, mas houve uma espécie de intuição sobre o que é que era possível fazer no espaço público. Posso-vos dizer também que quando eu pensei nos nomes, além de os pensar como um arco histórico que fosse dos anos 60 até à atualidade, a artista mais nova é a Joana Vasconcelos. E eu não pus, portanto, não houve nenhum pensamento que fosse nem achar alguém que fosse muito popular, porque a peça que ela fez, aliás, é uma peça antiga e pouco popular. Se bem que implica imensa interação. As pessoas entram dentro da peça, aquilo são 2 casinhas. Entram dentro da peça, uma tem um poço e brincam lá e tiram fotografias a espreitar das fitas e tal, portanto, mas é uma peça que já teve em Serralves há mais de 10 anos, numa exposição que o João Fernandes lá fez. A próxima experiência, que é a experiência da Aldeia da Luz, exigirá muito mais
atenção a esse aspecto. Além do mais, ela vai ser feita não por inauguração de 10 esculturas simultaneamente, já não há dinheiro para fazer isso, nem no CREN. Será feita por organização de eventos anuais ou bianuais, ainda não decidimos bem isso, que cria uma espécie de festival ou congresso ou o que seja, para discutir temas locais, que são temas como a desertificação, a questão da morte, que é ali muito importante por causa do cemitério e a deslocalização, a questão da casa, ver como é que as pessoas não gostam daquelas casas ideais que os arquitetos ideais construíram para elas e alteraram-nas todas por dentro, mudaram o mobiliário todo e acharam tudo aquilo que nós achamos bom. Eu entrei na casa tipo e disse: "Ei, que casa tão gira, que móveis de cozinha tão simples e tão bons." As pessoas detestaram isto tudo e puseram tudo maçanetas douradas e com frisos à volta. E há um filme da Catarina Mourão, aliás, muito interessante, em que uma pessoa entra dentro de casa e o tipo vai pôr a chave na porta com a maior tristeza do mundo. Quando nós nos dão uma chave para uma casa, nós vamos contentes, não é? Não, ele vai com uma tristeza enorme, chega lá dentro e olha, a câmara acompanha-os, assim, olhar subjetivo, olha para tudo e tal, depois abre a torneira da cozinha e aquilo está mal dirigido e vem um esguicho parar ao meio parece um filme do Tati. No Alentejo, vem parar ao meio da cozinha e ele assim, está bonito. Portanto, é isto que é preciso evitar num terreno que é muito perigoso ali, muito difícil, não é? É preciso evitar que eles continuem a dizer isso, e eu acho que é para isso que esta arte pública, que não é comemorativa, não tem marchais, nem poetas, tem que funcionar, tem que fazer que as pessoas participem diretamente nela. Espero que seja isso que estes exemplos vão conseguir. Desliga-me esta história. Muito obrigado. Acho que não passei o tempo.